Gênesis capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Repete comigo, no meio do jardim. No meio do jardim. No meio do jardim. No meio da... E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Agora você vai um pouquinho lá na frente no capítulo 3. No versículo 1 tem um diálogo aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Repete de novo comigo. No meio do jardim. Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Palavra do Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite. Não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Nós precisamos da sua palavra rema aqui. Que a revelação do Senhor venha sobre nós. E que o Senhor confronte, Senhor, as áreas do nosso coração que precisam ser transformadas. Nós cancelamos agora e destituímos toda autoridade, Senhor, que não vem do céu nesse ambiente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Eu estou lendo, a Bíblia intencionalmente, inteira, então livro a livro. Eu faço meu devocional, que eu compartilho com vocês. Quem está acompanhando o devocional diário? Ele é o meu devocional que eu compartilho com vocês todos os dias. Em paralelo eu tenho feito estudo da palavra intencionalmente, não para pregar, mas para me edificar. E eu terminei, que eu não sigo o padrão de começar em Gênesis, no Apocalipse, eu vou pegando os grupos. Então eu comecei nos grupos, eu terminei agora profetas menores e voltei para Gênesis. E lendo Gênesis, essa frase, no meio do jardim, me chamou a atenção. E aí você pode perguntar assim, Cachorro, quantas vezes você já leu Gênesis? Infinitas vezes. Não dá nem para contar. Quantas vezes essa frase me chamou a atenção? Agora, me chamou a atenção. E eu dei spoiler na turma do seminário que eu estou dando aula esse mês, na disciplina de cuidado e assessoramento pastoral. Eu tenho a honra de ter como os meus alunos as minhas ovelhas. E eu falei com eles na quarta-feira, na quinta, né? Dei um spoilerzinho. Disse que me chamou a atenção. E eu perguntei para o Espírito Santo, por que essas árvores estavam no meio do jardim? O Senhor é intencional em tudo que Ele faz. Ele criou tudo dentro de um sistema. Mas Ele escolheu colocar duas árvores específicas no meio do jardim. Eu quero compartilhar aquilo que veio ao meu coração. E lendo mais um pouco, o Senhor foi descortinando sobre o que essas duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, estavam fazendo no meio do jardim. A árvore da vida, não havia proibição. Adão e Eva não foram proibidos de acessar essa árvore, de se alimentar dela. Só havia uma árvore que existia a restrição, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Champlin vai dizer
que a árvore da vida, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi plantada por Deus no jardim do Éden. Deus não ordenou a Adão que ele não comesse do fruto da árvore, e a tentação da serpente não a envolveu. Você entende isso? A serpente não tentou Eva por causa da árvore da vida. Guarda isso que vai ser importante. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, que designa uma das árvores incomuns que Deus plantou no jardim do Éden. E Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto dessa árvore sob pena de morte. E a tentação de Eva por parte da serpente se concentrou sobre esse mandamento. Eu já preguei sobre o diálogo de Eva com a serpente. Não já? Quem estava aqui? Eu já falei sobre isso aqui. Sobre o engano. Sobre o ceder. Que o problema de Eva não estava na desobediência. Que a gente fala assim, nós estamos aqui porque Eva desobedeceu. Não, nós não estamos aqui porque Eva desobedeceu. Nós estamos aqui porque Eva duvidou. Porque antes de desobedecer, ela duvidou. Então, a desobediência de Eva é fruto da dúvida de Eva em relação ao caráter de Deus. E todas as vezes que a serpente consegue colocar em nós dúvidas sobre o caráter de Deus, nós cedemos. Entende? E pecamos tanto quanto Eva. Mas a perspectiva que eu quero trazer para você nessa noite não é sobre ter comido do fruto da árvore. Eu quero pensar com você por que a árvore estava no meio do jardim. Não estava à direita, não estava à esquerda, não estava nos fundos, não estava perto da porta, se é que tinha porta ali. Estava no meio. Porque a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal representam algo para nós e nos ensina algo nessa noite. As duas representam um ponto central na história da humanidade, na história da nossa vida. Eu quero pensar com você sobre isso. A escolha, a árvore da vida é a árvore da vida. A árvore que gera. É Jesus que nos dá vida e nos dá em abundância. Pode parecer louco o que eu vou falar aqui, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu quero chamar nessa noite da árvore do amor. Peraí, é que Deus planta uma árvore, proíbe a gente de comer esse fruto. Você está dizendo que é a árvore do amor? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, plantada no meio do jardim, ou seja, no ponto central, ela não estava escondida. Ela não precisou ser procurada. Ela estava em evidência. Porque Deus queria comunicar a Adão e queria comunicar e quer comunicar a nós nessa noite. Eu te dou o poder, eu te amo tanto que eu te dou o poder de escolha sobre a sua própria vida. Eu te amo tanto que eu não te faço um robô, obrigado a seguir os meus comandos. Eu estou colocando diante de você. Você pensa comigo, Deus em sua infinita sabedoria e onisciência, Ele precisava colocar essa árvore lá, gente? Não. Se Ele não quisesse ser escolhido, a árvore não estaria lá. Adão e Eva se alimentariam da árvore da vida, viveriam eternamente?
Eles não teriam poder de escolha. E o amor de Deus consiste em nos dar o poder de escolha, porque Ele deseja ser escolhido por nós. E não é só isso que essa árvore no meio significa. Essa árvore no meio simboliza que essa decisão de escolher a Deus, de escolher hoje a Jesus, é uma decisão essencial e inescapável. A árvore, desde a criação de Adão e desde a criação de Eva, ela já estava lá. E eles lhe davam um poder de decisão todos os dias. Porque todos os dias eles estavam olhando para aquela árvore. E todos os dias eles tinham o poder de escolha, de não comer. E eles estavam caminhando muito bem nessa escolha, até que alguém surgiu. Sabe quando você está caminhando muito bem com a sua vida com Deus, até que alguém surge, até que um fato aconteça, até que a desgraça chega e coloca em você a semente da dúvida do caráter de Deus. Só que entre colocar a semente e decidir comer, há o poder de escolha. E nós temos esse poder de escolha todos os dias. Porque Deus não escondeu a árvore, irmãos. Deus deu uma direção: não coma, porque se você comer, você vai morrer. E Ele disse para nós depois: coloco diante de ti caminho de vida e de morte, escolhe, pois, a vida. Mas Ele não te impede de escolher o caminho de morte. Porque Ele respeita a sua vontade. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita esse poder de escolha que Ele colocou dentro de você. E Adão e Eva tinham um poder de escolha. Ele deixou claro o mandamento e as consequências do mandamento, mas Ele não impediu que eles escolhessem. E é exatamente assim que o Senhor trata conosco hoje. Se você mergulhar na palavra, está lá: jovem, filhos, honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os seus dias na terra. Então você quer ter vida longa, você quer ter longevidade, tem que honrar pai e mãe. Fora disso é morte precoce. Está escrito, é lei, é decreto. Mas você tem escolha, não tem? Quantos filhos dentro da igreja escolhem desonrar os seus pais? Estão enganados no mandamento? Não. Mas têm o poder de escolha. E eu quero, além dessa perspectiva, trazer 4 questões que essa árvore no meio do jardim representa para nós. 1. O teste da fidelidade. A árvore servia como um teste de fidelidade, confiança e obediência de Adão e Eva a Deus. Estar no meio do jardim significa que todos os dias você tem uma escolha: confiar em Deus ou decidir por você próprio o que é certo e o que é errado. Porque na medida em que eles comeram, os olhos se abriram e eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. E ser conhecedor do bem e do mal dá a mim e a você a capacidade, eu coloco a capacidade entre aspas, de pensarmos que temos o poder de decidir melhor sobre nós. O poder de decisão, ele está presente.
Mas esse pseudo-conhecimento nos dá a impressão que a gente sabe o que é melhor para nós. Mas a palavra vai dizer que há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. Então só quem sabe o teu final pode te dar a direção correta. Você está entendendo? Então nós temos diante de nós a árvore da vida, que é Jesus, e dele nós podemos nos alimentar todos os dias. E temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas estão centrais, em posições centrais na nossa vida. E todos os dias nós temos uma escolha. Eu me alimento de Jesus, ou eu me alimento das minhas escolhas. Ou eu me alimento de Jesus, ou eu me alimento da autossuficiência. Ou eu me alimento de Jesus, ou me alimento daquilo que eu acho que é certo. 2. E aí, já adiantando o que eu falei agora já o ponto 2. Essa árvore do conhecimento estava no meio do jardim junto com a árvore da vida. Elas estavam em posições opostas. Porque todos os dias você tem uma escolha, como eu falei agora. Você tem uma escolha diante de você. Todos os dias você tem uma escolha. Você pode escolher a vida eterna com Deus ou a independência e a autossuficiência que vão te levar à morte. Seja ela espiritual, emocional ou física. Mas a escolha é você quem faz. E sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente coloca em Deus essa responsabilidade. Mas a árvore está diante de nós todos os dias. Nós precisamos definir de onde nós vamos nos alimentar. 3. Acesso e responsabilidade. Estando no meio de jardim, a árvore estava acessível, mas exigia uma decisão consciente. Deus não criou robôs programados para obedecer, mas seres humanos com livre-arbítrio e responsabilidade sobre as suas escolhas. Então, todos os dias, aquela árvore estava acessível para Adão e para Eva. Mas a partir do momento em que eles decidiram se alimentar daquela árvore, eles assumiram a responsabilidade das consequências das suas escolhas. E aí a gente diz assim: mas eu me converti, mas eu me arrependi. Adão e Eva também se arrependeram, mas o arrependimento não deu a eles o direito de acessar novamente o jardim. Eles precisaram viver as suas vidas sobre a consequência das suas escolhas. Quando você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, toda vez que você escolhe algo que Deus disse que é para você não escolher, você é responsável pelas consequências das suas escolhas. O Pequeno Príncipe diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Vanessa dizendo: tu te tornas eternamente responsável pelo pecado que praticas. Entende? E o arrependimento não te livra das consequências. O arrependimento tira de você o peso do pecado, te redime e te traz perdão, te dá uma nova vida, mas não te exime das responsabilidades, porque essa é uma lei. Se semear, vai colher. Se plantar, vai colher. Entende? Porque isso é uma lei que rege a natureza e a vida do ser humano. E ninguém, absolutamente ninguém, foge dessa lei. Você está comigo?
Então, essa árvore significa acesso e responsabilidade. Você não é impedido de acessar, mas você é responsável pelas consequências desse acesso. E algumas consequências, meus irmãos, não ficam só sobre nós, ficam sobre as nossas gerações. Marcam as nossas gerações, marcam a nossa família. E algumas consequências nós temos que carregar para o resto da vida. Tudo por uma escolha errada. Então nós precisamos ser responsáveis pelas escolhas que realizamos todos os dias. Amém? Sabe o que eu entendo como esse jardim hoje? O jardim hoje é o nosso coração. Estou fazendo uma alegoria aqui. Porque é no seu coração, é no centro das suas emoções, que é o campo das suas escolhas. São as suas emoções que te levam a escolher ouvir a voz da serpente. Será que Deus é isso tudo mesmo? É a sua capacidade consciente de raciocínio que te leva a escolher. Mas eu escolho Deus. Eu não gosto de estar no caixo aberto, não, mas essa música é interessante. Mas eu escolho Deus. Eu não sei cantar a música, mas eu sei que ele fala, mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Todos os dias eu preciso escolher Deus. E quando eu estava nesse devocional orando ao Senhor, perguntando ao Senhor por causa do meio, ali ele me disse essas coisas e me disse mais. Vanessa, não importa ter um início brilhante e um término triste. Porque melhor é o fim do que o começo. Talvez o seu começo não seja tão bonito. Talvez a sua história não seja tão inspiradora, mas mais importante do que começar a terminar. E a forma como vamos terminar depende da escolha diária. Eu estava falando com o Eric aqui quando Claudinha falou do dia 19 de novembro. Que mês difícil para nós como igreja, novembro. Meu Deus. 4 sepultamentos em menos de 10 dias, talvez. No máximo 10 dias. Minha mãe, pai da Márcia, o tio da Amanda, o neto da Cláudia. A gente mal conseguia respirar de um e uma notícia de outro. Eu falei, Jesus, esse mês não vai acabar? Tem que acabar, porque eu não estou suportando. Estações de vidas diferentes. Uma senhora e um senhor, avós. Um homem jovem, né, não sei, mais 50 anos. Um bebê. Hoje eu recebi a notícia de um jovem de 17 anos que morreu de câncer e é de uma família muito importante na igreja de Nazaré na Mangueira, da pastora Vânia. Entristeceu meu coração. Por que você está falando de morte, Vanessa? Porque pode morrer um bebê, pode morrer um jovem de 17 anos, pode morrer um senhor de 50 ou senhores de 70. Mas enquanto aqui estivermos e respirarmos, nós temos o poder de escolha todos os dias. Eu posso escolher Deus todos os dias. Não importa o começo, importa como eu vou terminar, mas como eu não sei quando vai terminar, você está entendendo isso? Eu não sei quando vai terminar. Então eu tenho que escolher Deus todos os dias, para quando chegar o término, eu ter terminado bem a jornada. Alguém poder falar assim, ela combateu o bom combate. Ela guardou a fé. Ela não se perdeu no caminho. Ela deixou um legado. Então, o que significa essa árvore no meio do jardim, irmãos? Eu quero que você pense nesse jardim agora como teu coração.
E essas duas árvores, elas estão plantadas dentro de você. E todos os dias Deus está te dando a oportunidade, me dando a oportunidade de dizer: coma de mim, se alimente de mim, porque eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Todos os dias Jesus está dizendo isso para nós. Mas todos os dias Ele está nos dando o poder de escolha. Mas Ele não nos exime da responsabilidade dessa escolha e Ele não nos isenta das consequências dessa escolha. E com essa reflexão, eu vou pedir para você ficar de pé. E eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Pastora, essa palavra não foi para mim porque eu já sou crente. Se Adão e Eva, que se encontravam com Deus todos os dias, na viração do dia, batiam papo pessoalmente com Jeová, caíram na lábia da serpente, você acha que eu e você não podemos cair? Com certeza. Então, quem está de pé, cuide para que não caia. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor agora. Existe uma árvore plantada dentro do seu coração. E, irmãos, isso fala de escolhas que vão definir a sua vida daqui para frente. Às vezes você está afastado dos caminhos do Senhor. Você já experimentou do Senhor como Adão e Eva já experimentaram do Senhor. Cederam. A serpente, elas estão fora do jardim. Talvez você não conheça Jesus, você que está aqui nos visitando, de verdade. E seja hoje o dia que você precisa conhecer. Talvez você seja um bom crente, mas assim como a serpente colocou uma dúvida no coração de Eva sobre o caráter de Deus, você carregue algumas dúvidas sobre o caráter de Deus dentro do seu coração. Sobre a bondade, sobre a justiça. Talvez você esteja confundindo Deus com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu professor, com algum pastor que passou pela tua vida, que te arrasou. E você está confundindo Deus com essas pessoas e duvidando do caráter de Deus, da bondade, da fidelidade dele. Mas hoje Ele nos dá uma escolha. Hoje Ele nos coloca diante dessas duas árvores e está dizendo: ei, escolhe a árvore da vida. Porque Jesus veio para isso, irmãos. Jesus veio para nos conectar e nos levar de volta ao jardim, que é Ele, é nele, dentro de nós. Cristo em vós é a esperança da glória. E todos os dias dentro de nós precisamos escolher Jesus. Jesus, quando eu te escolho, é porque eu quero fazer o que o Senhor faz, falar o que o Senhor fala, pensar como o Senhor pensa, fazer o que o Senhor quer que eu faça. Quando eu escolho Jesus, eu estou dizendo: árvore do orgulho, árvore da autossuficiência, árvore da presunção, árvore da vaidade, eu não escolho você. Árvore da falta de perdão, eu não escolho você. Árvore da justiça própria, eu não escolho você, porque conhecimento do bem e do mal é tudo isso. É dar ao ser humano a capacidade de pensar que ele pode escolher o seu próprio caminho. E se eu puder resumir tudo isso, Deus colocou diante de nós a árvore da vida e a árvore da morte. Pastor, você começou dizendo que era a árvore do amor. Sim, porque o amor dele é que nos deu a capacidade de escolher. Mas a partir do momento que nós escolhemos, ela é a árvore da morte. Porque quando não escolhemos a vida, estamos escolhendo a morte.
Escolhe, pois, a vida.